brasileiro. Gerson, tricampeão do mundo, deixando lá. Ali estava fazendo um treino, né? Como seria. Júnior, Gisel Lopes, Tele Santana, Roberto Dinamite, Zizinho, Didi, o autor do primeiro gol no Maracanã. Dando um trato aí. Zico, o maior artilheiro da história do Maracanã. E ele, o Rei Pelé. 1.281 gols na carreira. Deixando mais uma vez a sua marca. Será mais um ponto onde os turistas estarão visitando com frequência na cidade do Rio de Janeiro. Festa do Maracanã. Flamengo e Vasco. É decisão, é dia de Maracanã. E você ligado na Globo acompanhando tudo. Vamos movimentar o time da Globo com as últimas informações. Começando pelas informações do Vasco, que hoje é o mandante do jogo. O Vasco só divulgou a escalação momentos antes da partida e vem com uma modificação no time, não é isso, Renato Ribeiro? Isso, Luiz Roberto. Romário está fora da decisão. Ontem ele sentiu dores na coxa esquerda e não fica nem no banco. O destaque do Vasco nessa decisão é Pedrinho. Sem Romário e Edmundo, ele é a esperança de gols, justamente o que o Vasco tanto precisa hoje. No ano 2000, Pedrinho já disputou 26 partidas, marcou 7 gols e hoje vai jogar no ataque, ao lado de Viola. Luiz Roberto. Lances do Pedrinho. Fez 6 gols no Campeonato Estadual. Aí a imagem ao vivo do Pedrinho. Confirmando o Vasco. O Vasco vem a campo com esta formação. 1 Elton, 2 Paulo Miranda, 3 Odivan, 4 Mauro Galvão, 11 Alex Oliveira. Meio de campo com 5 Amaral, 7 Fabiano Heller, 8 Juninho e 6 Felipe. O ataque tem Viola 9, Pedrinho número 10, o técnico é Tita. E o Flamengo, que também, você já sabe, não traz o Atirson. Vamos com as informações do repórter Tino Marcos. O Flamengo conseguiu, através do Sindicato dos Jogadores de Futebol do Rio, uma liminar na Justiça Civil hoje, dada por um juiz de plantão. Atilson, portanto, de acordo com o Departamento Jurídico do Flamengo, teria condições de jogo, mas o presidente Edmundo Santos Silva preferiu preservá-lo, não escalar o jogador. Sem Atilson, o destaque do Flamengo esta tarde é Fábio Baiano. Jogando no meio-campo, como ele gosta, Fábio fez um lindo gol contra o Friburguense há 11 dias. E no primeiro jogo da decisão, ele voltou a marcar, com estilo, na cobrança de falta. Do atual elenco, ele é o jogador que mais fez gols, 36. Está com 25 anos e com toda a disposição para lutar pelo bicampeonato. Luiz Roberto. O gol, a decisão do domingo passado do Fábio Baiano, que está aí no gramado do Maracanã, mais uma vez com a camisa 7. E o Zagallo está acompanhando o jogo, está lá no camarote da Globo, na expectativa do início da decisão. Vamos confirmar para você a escalação do Flamengo. Número 1, Klemer, 2, Maurinho, 3, Juan, 4, Fabão e 11, Moza. Meio de campo tem Leandro Ávila, 5, meia dúzia Rocha, 7, Fábio Baiano e 10, Iranildo. O ataque, 8, Reinaldo, 9, Tuta. O técnico é o Carlinhos. Eu estou aqui com os comentaristas da Rede Globo, o Sérgio Noronha, o Paulo Roberto Falcão. Vou começar pelo Noronha. Noronha, foi uma decisão correta do Flamengo de não escalar o Atilson, no seu entendimento? Evidentemente que foi. Quando o presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, disse que podia perder até por 1-0, não era só isso, não seria punição do Flamengo apenas a falta do jogo. O Flamengo poderia ser suspenso pela FIFA de jogos oficiais. Portanto, foi muito prudente, embora a estratégia tivesse sido até interessante. Deixou todo mundo sem saber até 2 minutos antes do jogo. Paulo Roberto Falcão, tudo isso que envolveu um jogo que já é tenso pela rivalidade natural. Isso tem peso dentro do campo nos jogadores, na cabeça dos jogadores, no emocional dos jogadores? Acho que não. E a grande pergunta hoje, Luiz, é se o Vasco vai conseguir reverter isso. A história do futebol nos ensina que tudo é possível. Temos aí exemplos para dar. O Noronha deve ter visto muitas coisas que pode acontecer. Isso, a resposta seria sim. Agora, a outra pergunta que se faz, será que o Vasco tem futebol, está jogando para reverter isso? Aí a resposta é não. O Flamengo tem ótima fase, está motivado, a torcida inteira está aqui. Consequentemente, aí fica muito mais difícil, pelo que o Vasco vem jogando, reverter em cima do Flamengo motivado e com grande futebol. Vamos confirmar agora o trio de arbitragem para você. Decisão, clima de rivalidade, é sempre uma responsabilidade. Apita o jogo Aloysio Viug, surpreendendo a muita gente a escalação do Aloysio Viug. Com Aristeu, Tavares e Luiz Antônio Leitão, os assistentes. Arnaldo César Coelho, surpreendeu a você também a escalação do Aloysio Viug? O Aloysio é uma autêntica zebra, como se diz na gíria. Todos os árbitros foram indicados, retirados, vetados. E no final os dois clubes escolheram o Aloysio Viug de comum acordo. É um juiz de 45 anos, estava 3 anos parado, apitou 2 jogos nesse campeonato carioca e está aí. Por quê? Porque os clubes assim quiseram
em detrimento aos outros árbitros de melhor condição. É um árbitro que apitou apenas 2 jogos, tem um pouco de experiência, vamos ver como é que está o seu preparo físico. Tem gente apostando que o jogo não termina, enfim, é um jogo dificílimo e o Aloysio vai ter que ter muito vigor, muita tranquilidade para levar o jogo até o final. Luiz Roberto. Diga lá, Tino Marcos. Vamos ver se a gente consegue esclarecer com o técnico Carlinhos, rapidamente aqui antes do jogo. Se em algum momento, Carlinhos, você cogitou a escalação do Atilson, realmente passou pela sua cabeça essa possibilidade diante da liminar obtida pelo Flamengo? Não, nós esperamos até onde podia esperar, depois não. Aí já treinei, inclusive, outro jogador, já estou tranquilo quanto a isso. Flamengo pronto, apesar da ausência tão importante? Exato, tem que estar, a gente não pode depender só de um jogador. Aí, portanto, o Carlinhos, que escalou exatamente esse time no último coletivo da semana, na quinta-feira, era exatamente essa formação, Luiz. Aqui ouviram o técnico Tita, o Vasco precisa fazer 3 gols e perde justamente o Romário. Atrapalha um pouco? Bem, nós não temos que fazer 3 gols, nós não temos que levar nenhum gol, senão vai ficar muito mais difícil. Claro que nós não estamos pensando nisso, mas é uma preocupação. O Romário é um jogador importante, mas todos os jogadores que estão aqui e no banco, eu tenho plena confiança e vão dar uma demonstração de amor ao Vasco. Aí o Tita, que fez um gol do título do Vasco no Campeonato Carioca de 87. Luiz. São as últimas providências para o início da partida. Aí você está vendo o Reinaldo, 14 gols no campeonato. Do outro lado, Viola. Viola fez 7 gols. Vem atuando a maior parte do tempo. Primeiro pela contusão do Edmundo, depois pela contusão do Romário e agora é titular, já que Edmundo foi afastado pela direção do Vasco, portanto não faz parte mais do grupo do Vasco por enquanto. O Edmundo não participa, é evidente, da decisão. E o Romário vetado, mais uma vez. A contusão atrapalha a vida do Romário. Ano passado aconteceu da mesma forma, só que ele jogou 18 minutos e estava do outro lado. Foi campeão pelo Flamengo. O Flamengo que busca um bicampeonato, que não conquista há 21 anos. E o Vasco jogando contra um placar adverso de 3-0 para o Flamengo. Como o Vasco teve melhor campanha, se vencer por 3 gols de diferença, será o campeão estadual da temporada 2000. Viola e Pedrinho, hoje o ataque do Vasco, um ataque diferente. E mais uma vez o som das cornetas da torcida do Flamengo. Pois é, hoje são 30 mil cornetas. Autoriza Aloysio Biug, bola rolando, começa a decisão. Hoje tem grito de campeão no Maracanã e a Globo mostra para você em todo o Brasil. A disputa do Leandro, chegada forte do Amaral. Você viu ali o Moza. Casou-se ontem em Curitiba, chegou hoje pela manhã. Nem concentrou com o time do Flamengo. Ele chegou às 11h15 da manhã, a concentração. Já havia uma grande expectativa por parte de toda a comissão técnica, mas tudo bem. Chegou feliz da vida o Moza. Falta de Reinaldo sobre o Amaral. Aí fica sentindo o jogador do Vasco. Leva a mão ali no joelho esquerdo. Veja a entrada. A impressão de um choque joelho com joelho. Os reservas do Vasco da Gama. 12 Márcio, 13 Maricá, 14 Torres, 15 Nasa, 16 Valber, 17 Dedé e 18 Rogério. São os reservas do Vasco da Gama. Banco de reservas do Flamengo, 12 Júlio César, 13 Luiz Alberto, 14 Leandro Machado, 15 Beto, 16 Petkovic, 17 Lúcio, 18 Rodrigo Mendes. Aí o Vasco chegando com o Juninho, levantamento na área, vai chegando Alex Oliveira. A marcação do Flamengo, Alex Oliveira fica pedindo ali a falta, mostra a camisa, veja aí o Alex Oliveira. E as cornetas, toda vez que o Vasco está com a posse de bola, o torcedor do Flamengo faz um som ensurdecedor com essa corneta aí. E quando o Flamengo tem a posse da bola aí, o som da corneta é trocado pelo grito de Mengo, normalmente. Mauro Galvão com o Reinaldo. Volta do Leandro sobre o Juninho. Juninho que teve cachumba. Veja aí o Tita. 42 anos. Dirigiu o americano no campeonato estadual. Meio que emprestado pelo Vasco. E agora volta. O Alcir dirigiu o time do ano passado e hoje está o Tita aí no comando da equipe.
Maurinho. Hoje a marcação do Alex Oliveira. Vai para cima também da marcação do Fabiano Heller. E a falta do Fabiano sobre o Maurinho. Veja aí o Fabiano Heller. Outra novidade na escalação do Vasco. Durante a semana ele chegou a treinou até como lateral esquerdo. Veja o lance de novo. Alex Oliveira por trás também atingindo o Maurinho. Fábio Baiano. O desvio foi do Felipe. São 2 minutos e meio de partida. É a grande decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo podendo perder até por 3 gols de diferença. Na Taça Guanabara, na decisão, o Vasco venceu o Flamengo por 5-1. Como é possível acontecer um revés de 3 gols de diferença no futebol? Olha o escanteio cobrado. O Luiz Felipe está parando o jogo. E está marcando a falta na disputa do Juan. Veja que ele vai. A marcação. O abraço no Fabiano Heller. E o juiz marcou a falta. Esse é Mauro Galvão. Veja o Fabiano Heller, posicionado ali do lado esquerdo. Felipe. Marcado pelo Rocha. O passe, o Leandro chega para dominar. Entrada forte do Vasco. Fabiano Heller e o Pedrinho e a falta. Veja de novo, os dois entrando com muita vontade sobre o Leandro. O Leandro, que é hoje o capitão do time, em substituição ao Atisson, que perdeu o lugar no time abraçadeira também. O Leandro reclamou muito com o juiz agora, pediu aí um cartão amarelo para o jogador do Vasco. Reinaldo faz a jogada. Olha o chute do Fábio Baiano, vai para fora. O Flamengo chegando pela primeira vez aos 4 minutos de jogo. Veja de novo o chute do Fábio Baiano. No último domingo, no primeiro jogo da decisão, fez um lindo gol cobrando falta. As faltas cometidas, 2 pelo Vasco, 4 pelo Flamengo. Com 4 minutos e meio de jogo, 6 faltas cometidas. O jogo começou muito quente, os jogadores entrando de forma até nervosa nas jogadas, e isso aumentou, foi muito alto o número de faltas nesse início do jogo. Lateral favorecendo a equipe do Vasco. Vai lá para fazer a cobrança o Paulo Miranda. O lance foi todo do Amaral. Esse é o Paulo Miranda. Fábio Baiano e a falta sobre o Juninho. Vai lá para fazer a cobrança Juninho. Vai o Divan para tentar a cabeçada e Mauro Galvão também. A sobra é do Alex Oliveira. Viola também está na área. Vamos para a cobrança da falta para o Vasco. Veja o levantamento do Juninho. Leandro tirando. A volta no Juninho. Ele tentou chutar contra o corpo do jogador do Flamengo. A bola resvala no Juninho e vai para fora. Quando você vê lá a disputa do Fabão com o Viola. Um segura o outro, o Viola reclama. E o Flamengo vai sair jogando. Paulo Roberto Falcão, Sérgio Noronha. São mudanças importantes. Começar aqui pelo Falcão, pelo Vasco, Falcão. O Fabiano Heller escalado, não tem o Romário, está jogando o Pedrinho no ataque. O time muda uma formação que naturalmente vinha sendo repetida na equipe de São Januário. E sem o Edmundo, sem o Romário, vai lá depois ele faz isso. Olha aí o Maurinho. Reinaldo, Tuta na área, vem o levantamento para o Tuta, ele dominou de cabeça para a defesa do Elton. Quer dizer, sem o Edmundo, sem o Romário, o time fez o que foi possível fazer. Coloca o Juninho um pouquinho mais na frente, em cima do Moza, ele está com a bola aí, jogando pelo lado direito. Coloca o Pedrinho lá na frente para ser o segundo atacante ao lado do Viola, mas o Vasco não tem a consistência de meio campo, até porque tem o Felipe no meio, muito mais atrás ao lado do Amaral. O Fabiano Heller como lateral esquerdo também é uma improvisação. Esse jogador que está com a bola também jogando pelo setor esquerdo. Tita fez o que é possível. O Flamengo morde, o Vasco também morde, por enquanto um jogo indefinido. Na realidade, o Vasco joga com 3 zagueiros de área. O Fabiano Heller joga de zagueiro de área. Ele está saindo muito vendido nesses lances aqui pelo lado esquerdo da defesa do Vasco. O problema é que ele comete as faltas e ele já chega vendido no lance. O Vasco joga com 3 zagueiros de área e 2 alas. Ali o Viola jogando na direita com o Paulo Miranda. Juninho na área, Pedrinho também. Cruzamento para o Viola, o toque, defendeu o goleiro. Ela voltou no Amaral. Tentou levantar na esquerda para o Pedrinho. O Vasco chega pela primeira vez no jogo. Reveja o lance.
Paulo Miranda vai no fundo, cruzamento. E o Juninho pega de primeira, que defesa de Klemer. Agora Noronha, o Vasco tem essas mudanças e o Flamengo não tem. O Atisson desloca o Moza lá para a lateral esquerda e entra o Rocha. Como é que está se comportando o time? Está se comportando bem, e evidentemente o Flamengo sabe que tem que levar adiante essa vantagem de 3 gols para conseguir o título. Eu acho, eu não sei até, Falcão, eu acho que o Flamengo está mais disposto, apesar do Vasco estar muito nervoso. É verdade, o Flamengo marca mais, olha, ele tenta evitar que o Vasco saia jogando e conta com todo o Maracanã a seu favor. Então, além do Flamengo, o Vasco tem ganhar também da torcida do Flamengo, que não é fácil. Vai lá, Luiz. Não dominou essa bola o Tuta. Aí sai jogando com o Alex Oliveira. São os primeiros 8 minutos da decisão do Campeonato Estadual. Amanhã tem decisão em São Paulo. Jogo às 5 da tarde no Morumbi, Santos e São Paulo. Lá o Santos precisa vencer por 2 gols de diferença. São Paulo pode até perder por 1 gol de diferença, que será o campeão estadual. Venceu no último sábado por 1-0. Amanhã, 5 da tarde, ao vivo para você a decisão do Campeonato Paulista. Aí Maurinho. Jogando com o Iranildo, a recuperação do Fabiano Heller. Você ligado, acompanhando as emoções das decisões pelos campeonatos estaduais. Imagens ao vivo do Maracanã para você. Maracanã que ontem completou 50 anos, recebendo no primeiro jogo como 50ão uma decisão desse tamanho. Flamengo e Vasco, denominado Clássico dos Milhões. Grande público no Maracanã. Numa tarde de sol, calor, na cidade do Rio de Janeiro, e você acompanhando. Hoje tem grito de campeão, hoje sai o campeão aqui no Maracanã. O Flamengo pode perder por 3 gols de diferença. Primeira conclusão, Oliveira e o Maurinho trocaram ofensas ali, e neste momento os 2 jogadores recebem o cartão amarelo. Vilg presenciou o lance de longe, esperou os 2 jogadores se empurrarem, se ofenderem, para depois chamar os 2. Um cartão amarelo para cada lado. E a falta aí para Pedrinho fazer a cobrança. Alex Oliveira e Maurinho foram punidos com o cartão amarelo. A falta sobre o Paulo Miranda. Veja que o Vasco, muito diferente do último domingo. Ligado no jogo também, não pode ser diferente. Amarelo para o Alex Oliveira, número 11 do Vasco. Veja aí o Klemer orientando a formação da barreira. Vai lá para fazer a cobrança o Juninho. Ele bate muito forte. A falta é na intermediária de ataque do Vasco. Veja só o posicionamento da falta. Vai lá o Juninho. Tentou jogar na esquerda. Alex Oliveira. O chute vai direto pela linha de fundo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Confirmação do cartão amarelo também para o Maurinho. E o Tita pediu para o Vasco atacar mais pela direita. Ele acha que o caminho do gol é ali pelo Moza. Vai jogando o Flamengo, Maurinho. Veja a marcação do Alex Oliveira. Reinaldo. Chegada forte do Felipe. Um carrinho frontal ali. O Luiz viu que marcou falta, embora ele só tenha atingido a bola. O lance foi lance normal. Faltas cometidas, o Vasco 3 e o Flamengo 9. O Flamengo fazendo muito mais falta que o Vasco. O Vasco é mais jogo, né? O Vasco precisa vencer por 3 gols de diferença para ser campeão estadual. Bola de Fábio Baiano para o Iranildo. Calcanhar no Maurinho, Tuta na área. O cruzamento foi muito forte. Ela vai ficando lá do outro lado com o Paulo Miranda. Amanhã, dentro do Esporte Espetacular, Liga Mundial de Vôlei, Brasil e Espanha ao vivo para você. O Esporte Espetacular começa às 9 da manhã. A Espanha venceu o Brasil hoje, portanto, amanhã, para o Brasil continuar com possibilidades de classificação para a decisão, para a fase final, só a vitória interessa para a seleção masculina do Brasil. Aí o Moza, mas houve a falta na disputa do Fabão com o Viola. E a torcida do Flamengo gritava com entusiasmo o nome de Klemer agora há pouco, depois da defesa no chute do Juninho. O Klemer que chegou a ser muito vaiado ao longo do campeonato, principalmente na derrota por 2-1 para o americano.
Jogando com o Iranildo Amaral na antecipação, a falta do Iranildo no Amaral. E o Vasco recupera a posse de bola o suficiente para o torcedor do Flamengo soprar a corneta no Maracanã. Olha os 3 zagueiros de área do Vasco na imagem. Mais uma falta agora sobre o Pedrinho. Fabão foi lá forte, pegou o Pedrinho. A Luiz Vigo apontando a falta. Amaral. Chegada do Rocha. Também do Leandro. Amaral ficou no chão, ficou sentindo. O Pedrinho dispara o chute, vai pela linha de fundo. E agora o Amaral vai ser atendido. Veja o lance agora, ó. Leandro e Amaral. Na queda. O Amaral já fica aí, ó, pedindo atendimento médico. O árbitro Vigo está precisando de muito fôlego para soprar um apito. Dificilmente os jogadores um pouco mais distantes conseguem ouvir as marcações do árbitro em função do barulho dessas 30 mil cornetas aqui no Maracanã. Fica claro também nesse jogo, Arnaldo, que não existe. Você tem as faltas cometidas, 14 do Flamengo e 13 do Vasco. Fica claro que os jogadores não estão colaborando em nada com a arbitragem. Qualquer falta eles vão para cima, tentando fazer a pressão, e isso não é bom para o jogo. O clima dentro de campo é muito ruim, os jogadores não estão se respeitando mutuamente. Qualquer problema que tem, eles estão correndo em cima dos adversários, em cima do juiz, é uma falta de respeito. O jogo tem 14 minutos, tem mais de 17 faltas, 18 faltas. Enfim, assim, isso não é futebol. Tuta não toca nessa bola, foi lá o Odivan. Bola volta no Fábio Baiano. Entrada forte do Alex Oliveira no Maurinho. O Flamengo já fez mais de uma falta por minuto no jogo. É o clima de decisão, jogo pegado no Maracanã nesses primeiros 14 minutos. Juan jogando com o Fabão. Aí o garoto Juan, o único a disputar todos os jogos do Flamengo, não é nem no Campeonato Estadual, é na temporada 2000. Foi o 36º em 2000. Impressiona, porque é zagueiro, está mais exposto a faltas, né? Fazer faltas. Aí o Juan firme no jogo. E curiosamente, no ano passado ele fazia parte do elenco, não jogou nenhuma partida do campeonato em que o Flamengo foi campeão. A reação dos dois técnicos, Tita de um lado, Carlinhos do outro. Uma hora aplaude, outra hora lamenta. Os dois acompanhando o tempo todo. Por enquanto, eles estão em pé desde o início da partida. E você ligado, acompanhando tudo da decisão na Globo. Amanhã tem São Paulo e Santos, 5 da tarde, a decisão do Campeonato Paulista. Mais uma falta do Flamengo. Veja lá o Felipe, agora fica tentando dar um tapa na bola que ficou nas mãos lá do Fabão. Aí a recuperação do Maurinho. Sai jogando o Flamengo. Grande público no Maracanã, hein? 90 mil ingressos foram colocados à venda. A gente está se aproximando desse público hoje no Maracanã. Mais uma vez é a reação do Carlinhos para você. O lance está bem ali à frente dos dois técnicos. Alex Oliveira falta sobre o Fábio Baiano. Amanhã, 2 da tarde, Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, direto de Montreal. Schumacher larga na pole position, Coulter segundo e Rubens Barrichello com o terceiro tempo. Reinaldo. Aí o Mozart. Rocha. Chegada do Pedrinho, domina, tenta fazer o giro. E o Luiz Vigo marca outra falta. Agora os jogadores do Flamengo reclamaram, entendendo que não houve falta do Rocha nesse lance. Pedrinho. Chegada do Mauro Galvão jogando com o Odivan. Tentou virar para o Fabiano Heller. Foi lá o Tuta. Fabiano Heller, esperto, conseguiu um toque de cabeça. Aí o Mauro Galvão foi obrigado a limpar, tirar da área do Vasco da Gama. E o bico do Amaral foi direto para fora, lateral Flamengo. São 17 minutos de jogo neste primeiro tempo. O Flamengo não perde uma decisão por 3 gols de diferença há 34 anos, desde 66, quando o Bangu venceu por 3-0, foi campeão, num jogo de muita confusão, muita briga, iniciada pelo atacante Almir Pernambuquinho. Carlinhos participava daquele jogo também da briga.
Para compensar, Tino, nos últimos 4 anos o Vasco venceu o Flamengo por 3 gols de diferença em 4 oportunidades. Nos últimos 16 jogos. É um percentual de aproveitamento elevado, se tratando de um clássico com esse equilíbrio. Aí Juninho não alcança, o lateral é para o Flamengo. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Brahma, refresca até pensamento. Aí o Maurinho. 0 Flamengo, 0 Vasco. Nas roubadas de bola, nenhuma do Vasco, 5 do time do Flamengo. É natural, o Vasco está tentando jogar mais com a bola. Sobre o ataque do Vasco, com Romário e Edmundo, eles juntos marcaram 28 gols no Campeonato Estadual. Todos os outros jogadores juntos marcaram exatamente 28 gols também. De qualquer forma, um ataque de respeito do Vasco com Viola e com o Pedrinho. Aí está jogando o Odivan. Passe lá para o Amaral, a chegada foi do Juan. Fabiano Heller. Aí Alex Oliveira. Vai para cima da marcação do Maurinho. Também do Fábio Baiano. Jogou com o Pedrinho. Faz o giro, joga na esquerda. Fabiano Heller, vem o cruzamento. Lá do outro lado a bola vai chegando. Paulo Miranda domina, tentou atrás do Pedrinho. A volta, Juninho, pé direito, Klemer. Trabalhou a bola o Vasco aos poucos. Mas na hora da finalização, o chute do Juninho que você está revendo não saiu com força não. Não está valendo essa bola para o Pedrinho. 2 chutes que o Juninho deu, Falcão. Nos 2 ele chutou fraco. Não é a prova de que ele está fora de forma? Olha, Sérgio, no primeiro eu até achei que meio desequilibrado aquela defesa. Acho que foi até um milagre do Klemer, né? Porque estava saindo pro lado direito e a bola foi jogada no lado esquerdo e fez uma grande defesa. Nessa, realmente, ele pegou mal na bola. E eu conversei com o Juninho na chegada aqui. Ele me dizia, como é que tá, garoto? Tá bem? Olha, eu fiquei 5 dias parado, mas vamos meio que na marra. Mas realmente me preocupou porque ele disse que não estava bem. Vamos ver o que vai acontecer durante o jogo. É um jogador que está fora da posição dele, joga mais na ponta direita, mas é um jogador talentoso, né, Sérgio? Agora a falta que ele bateu também foi frouxinho, né? Não foi devagar. Bom, o Aloysio viu que você viu, ele veio conversar com o árbitro reserva. Qual foi a providência? Sobre os gandulas. Alguma coisa de gandulas, talvez? Ou os treinadores? É, os treinadores que não podem ficar parados. Os treinadores não podem ficar parados, estacionados à beira do campo. A calma do Carlinhos. É que eu esqueço, você pode me pedir que eu volto. Não voltou, Carlinhos. É a calma do Carlinhos. Quem diz assim, né? Se não voltar, não é culpa minha. Você que não me lembrou. Exatamente, Falcão. E o Tita já recuou também. Carlinhos que passou por uma cirurgia cardíaca. Cirurgia de ponte de safena. Está recuperado, está firme aí no comando técnico do Flamengo. Será uma calma. E hoje de manhã ele confessou que realmente estava muito nervoso, apesar de tanta experiência em decisões. Ficou andando pelo lobby do hotel toda manhã. Realmente muito ansioso o Carlinhos. Aí Alex Oliveira. Pode tentar o chute, pé esquerdo com efeito. A bola foi pela linha de fundo. E hoje tem boxe internacional na Globo. Logo depois do Super Cine, Oscar de la Hoya e Sugar Mosley. Valendo o título dos meio-médios. E o Golden Boy hoje, Oscar de la Hoya. Você vai acompanhar na Globo mais um desafio do boxe internacional. Depois de Fugindo da Morte, filme inédito que você vai ver em Super Cine. Reinaldo jogando com o Fábio Baiano. Aí Iranildo. Com habilidade, botou na frente. Reinaldo e Tuta na área. Iranildo pro Fábio Baiano. O Flamengo chegou, cruzou pro Tuta, escorregou. Ela volta, sobra com o Rocha. De novo Iranildo. Levantando, direto para a defesa do Elton. Olha que foi, subiu muito. Com velocidade o Vasco, no chute a gol 5 do Flamengo. 5 do Vasco, 1 do Flamengo. Veja o Reinaldo. Iranildo jogou no comando. Apareceu lá o Juan. Ele sempre aparece no ataque, né? Como um fator surpresa. São 22 minutos, você acompanhando a decisão do Campeonato Carioca. A temperatura chegou aos 28 graus hoje, na região do Maracanã, no Rio de Janeiro. Já lá a falta
28 aqui em cima, porque lá embaixo deve estar quente paca. Com certeza, Noronha. Clima de decisão é sempre temperatura elevada. Olha o Juninho. Aí o Amaral. Aí chega o Moser, domina. Rocha. Para o Iranildo. Só agora vai chegando o Odivan. O Vasco joga sem os laterais. Por isso o Odivan vai no primeiro combate e tem que fazer a falta. Há sempre o espaço. No lance anterior foi o Fábio Baiano que entrou livre na direita. Agora a vez do Iranildo do lado esquerdo. Vai se aproveitando o Flamengo desse esquema aí do Vasco de jogar com 3 zagueiros. Marcou tiro livre indireto. Marcou obstrução. Ele vai levantar o braço esquerdo no momento da cobrança. E foi obstrução ou falta? Foi obstrução. O Odivan botou o corpo na frente para impedir a passagem do Iranildo. Houve o choque corporal porque o Iranildo que tocou nele para caracterizar a obstrução. Mas o juiz está certo. A falta para o Iranildo fazer a cobrança. Na área Juan, na área o Fabão, o Maurinho também vai. Bola tocou na barreira. Aí volta com o Moza. De novo Iranildo. Marcado pelo Pedrinho, lance limpo no entendimento do juiz do jogo, Aloysio Vilg. E agora a falta do Iranildo sobre o Pedrinho. Veja o lance aí na câmera invertida, como chega forte o Iranildo. É lance para cartão, Arnaldo César Coelho? Lance para cartão também. Felipe foi cobrar o cartão. Mas o Felipe também cobra cartão para todo mundo. Felipe não tem uma falta que ele não corre no juiz. Quando o time joga com 3 zagueiros como o Vasco e sobra espaço, é um erro calculado? É um risco calculado? O problema é que os 2 laterais do Vasco não estão sendo aqueles jogadores que o Tiro esperasse que eles fossem no jogo. Isso é, eles não saem, eles não fazem a diferença, ficam atrás. Agora, olha o Alex recebendo, quando o Fabiano passa, ele acaba não tendo a jogada de fundo. O Vasco não tem as jogadas pelas laterais, o que justificaria os 3 zagueiros para liberar os alas. Eles não têm o ala, ele tem jogadores que jogam muito mais atrás. E o Flamengo está procurando sair justamente nas costas dos alas, que não estão nem marcando nem saindo para o jogo. O Flamengo está explorou 2 vezes, como você bem falou, e é isso que tem que fazer. O Vasco tem que ter um pouquinho mais de calma. O time do Vasco está confundindo velocidade com pressa. Claro que tem que buscar um resultado 3-0, mas está errando muitos passos, porque está tendo muita pressa, muita angústia para tentar jogar. Falta grosseira do Fabão no Pedrinho, que agarrou, merecia um cartão amarelo o Fabão. Agarrou? Contra-ataque do Vasco. Pedrinho, Felipe, você está revendo o lance lá. É o Juan que faz a falta. E vem a cobrança para o Juninho, o chute. Aí foi a vez do Fabão aparecer como um leão. Para tirar essa bola e jogar para a lateral. Na cobrança, Felipe. Aí Alex Oliveira. Ganhou do Maurinho na primeira. Chega Iranildo ajudando o Flamengo, mordendo muito. Como os próprios jogadores dizem, né? Marcando forte, ligado no jogo o time do Flamengo. E agora o lateral, ou a falta até nesse lance aí, ó, do Alex Oliveira sobre o Maurinho. Comentário do Tita. Ele não dá um cartão amarelo. Assim não vai acabar, não. Toque do Fabiano Heller para Alex Oliveira. Felipe. Paulo Miranda. Passe errado para Juninho. Recuperação de Moza. Leandro. Trabalhou com o Tuta. Devolução do Leandro. Mais à frente para o Iranildo. Mauro Galvão. Sempre com estilo, com categoria. Paulo Miranda. E o Fabão chega limpando. Jogando para o ataque. Iranildo. Toque de cabeça aí no Reinaldo com o Fabiano Heller. E a falta do Reinaldo sobre o Fabiano Heller. O Reinaldo fica reclamando da marcação dessa falta. Houve a falta. Veio por trás, empurrou e viu de longe, a 30 metros longe. Marcou a falta. Agora César Noronha, o Vasco é um time muito mais determinado que domingo passado, não? Também, depois da lição que tomou, se não tivesse aprendido, né? E você acha, Arnaldo, que o Vilg está longe também porque está fora de forma? Apitar futebol necessita uma sequência. E o Vilg não apita há muito tempo. Apitou 2 jogos do Campeonato Carioca só. E há 3 anos está sem apitar, apesar de ser professor de educação física. Mas está mal fisicamente. Falta sobre o Pedrinho, feita pelo Maurinho. Já aí o Maurinho, revelado lá pelo Bragantino, no interior de São Paulo. Felipe. Encostou Rocha na marcação. Ela vai ficando com o Amaral. Ele ganha do Iranildo, vai para cima da marcação do Leandro. Rocha. Agora sim, Iranildo. Ganhou do Juninho com velocidade. O levantamento é para Reinaldo.
Foi muito forte, vai ficando com ela o Elton. 28 minutos, jogando com o Juninho. Chegou Leandro e a falta do Leandro sobre o Juninho. Olha só, vai com os dois braços no peito do Juninho. Amanhã tem a decisão paulista. Morumbi, 5 da tarde, São Paulo e Santos. São Paulo pode perder por um gol de diferença. Amanhã, 5 da tarde, ao vivo para você. Os contra-ataques, nenhum do Vasco, 2 do Flamengo. Vai lá Pedrinho para fazer a cobrança da falta, a preocupação do Klemer. Barreira vai protegendo lá o canto esquerdo do gol do Klemer. Pedrinho na cobrança, ele é canhoto, chuta forte. São 28 minutos. Olha o Pedrinho, disparou na barreira. Só o Amaral, além do Elton. E ele joga com o Elton. Foi sair jogando, quase se complica. Reinaldo, Iranildo, faz o levantamento, boa bola na direita. Maurinho e Elton. Aí teve que sair da área para tocar essa bola para a lateral. Veja aí o Elton, cabeça totalmente raspada hoje, pede calma para os companheiros, também no sentido de estar se desculpando. O goleiro do Vasco. Reinaldo. Alex Oliveira, Mauro Galvão, melhor para o Alex Oliveira. Chutou contra o corpo do Maurinho, lateral. Favorecendo o Vasco. Aí mais uma vez o Vasco tem a posse de bola e o torcedor do Flamengo dispara o som da corneta. São 30 mil cornetas no Maracanã. Esse som que você está ouvindo em casa é a torcida do Flamengo soprando a corneta. Olha o Pedrinho. Tentou jogar no Juninho, no comando, Viola girou. Fabão chegou. Na disputa tocou na bola, o Viola queria falta. A Luiz Bico marcou só lateral para o Vasco. Aí o Pedrinho para fazer a cobrança. Aí Paulo Miranda. E o impedimento lá na direita do Pedrinho, ele ficou, depois que cobrou lateral. E o impedimento está marcado no ataque do Vasco. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Embratel, 100% só em Embratel. Subiu muito o Odivan nessa bola, hein? Jogando lá para o ataque, para o Viola. E a falta sobre o Viola, marcada aí pelo Aloysio Vilg. Guga está na área. O Esporte Espetacular acompanhou os passos do bicampeão de Roland Garros. O mais novo, Rastafari de Florianópolis. O Esporte Espetacular começa às 9 da manhã. E tem Brasil e Espanha pela Liga Mundial de Vôlei, ao vivo de Porto Alegre para você. Fábio Baiano. O Flamengo venceu no último domingo por 3-0. Pode perder por 3 gols de diferença. Sabe da importância de controlar o Vasco. Um gol rápido no jogo, estamos com meia hora. Um terço do jogo já se foi. Moza. Tuta na esquerda, veja o Moza. Levou para o pé direito, tentou o passe, a bola voltou no Moza. Paulo Miranda chegou e derrubou o Moza. Ele ia mandar o chute para o gol, Moza. O Odivan está também próximo do lance, está dizendo, gesticulando lá com o dedo, com a esquerda, que não houve a falta. E o Tita chama alguém para conversar, exatamente o Pedrinho. E o lance do Paulo Miranda. Normalmente quando o Flamengo ataca para o lado direito da tribuna, ataca na direção da torcida contrária, mas desta vez a torcida do Flamengo deve ser umas 3 vezes maior do que a torcida do Vasco essa tarde. O Flamengo, quando ataca, também ataca, sendo aplaudido e incentivado por aquele lado. Vai lá para fazer a cobrança o Fábio Baiano, nas faltas cometidas, 10 pelo Vasco. Vai lá o Fábio Baiano, ajeitando para fazer a cobrança da falta. Domingo ele fez um lindo gol de falta aqui no Maracanã. Fábio Baiano ajeitando, veja os jogadores no banco na expectativa da cobrança. Fábio Baiano para a bola, jogou pela linha de fundo. 40 faltas, Arnaldo. Claro que deve ter pelo menos um jogador, sei lá, de cada time expulso.
30 do Flamengo, 10 do Vasco da Gama, Arnaldo. Jogo muito faltoso, o Flamengo faz 3 vezes mais faltas que o Vasco. E a regra é clara, persistir em número de faltas é cartão amarelo e depois cartão vermelho. A arma que ele tem é pendurar o jogador com cartão amarelo. Ele não está fazendo isso, só aplicou apenas 2 cartões amarelos em todo o jogo. E a cada lance aumenta a irritação do Tita com o Luiz Viúga, e quem sofre é o assistente Aristeu Leonardo, que fica ouvindo aqui o Tita toda hora à beira do campo. Veja o Elton com o Tuta, preferiu jogar no Fabiano Heller. Pedrinho sofreu 7 faltas das 31 cometidas pelo Flamengo, com essa agora do Iranildo em cima do Fabiano Heller. Quem mais cometeu falta nesse jogo? Eu gostaria de saber. Esse é um jogador de contenção, talvez o Leandro Ávila, é um jogador que, juntamente com o Rocha, mais faz jogar de contenção. Agora, as 30 faltas do Flamengo quer parar o jogo, quer evitar que o Vasco jogue, faz isso, não faz nenhuma falta, hein, Arnaldo, mais forte, mais agressivo, faz a parada, agarra aqui, fecha ali, e com isso o Vasco não consegue desenvolver seu futebol, até porque o Vasco também não está tecnicamente bem no jogo. Olha aí, com o Klemer vai sair jogando. Veja a reação do Felipe, abrindo os braços. Ele queria a bola do lado esquerdo. Veja a reação do Felipe. O Felipe, que durante a semana foi hostilizado pela torcida nos treinos em São Januário. Domingo, Felipe ficou como opção no banco de reservas, entrou durante o jogo para jogar como lateral esquerdo. Eu tinha razão, Falcão. Leandro Ávila, 7 faltas. Olha o Mozart. E o Mozart hoje não está jogando como volante, está jogando como lateral, só fez uma. Normalmente ele é o campeão de faltas. É ele com a bola. Olha lá o Mauro Galvão, a disputa. Sobra do Iranildo, o lance está limpo. Veja o Iranildo levantando para Tuta. Chegou com o Felipe. Levou com o braço o Tuta. A Luiz Viúga está marcando a falta. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Investimentos Itaú rendem 100% tranquilidade para você. Fugindo da Morte, filme inédito, hoje em Supercine. O Aloysio Viúga fica gesticulando, pedindo para o Carlinhos e o Tita voltarem, recuarem aqui da área dos técnicos. Aí Alex Oliveira. Buscando ali o Juninho. Paulo Miranda. Passou. Pedrinho, o Juninho na direita, ele joga com ele. Aí o Leandro na marcação. Veja o Juninho, é muito habilidoso. Um drible, mais um. Juninho levou, tentou botar para o Paulo Miranda. Rocha aparece na primeira, Juan tira. Aí o Rocha complementa. Deu um bico lá pro ataque, mas para limpar ali a jogada e tirar a bola do campo de defesa. E agora o início de briga ali entre o Fabão e o Felipe. Fabão e Felipe já faz um tempo que eles estão discutindo ali no campo de jogo. Por enquanto está tudo sob controle. 36 minutos. Primeiro tempo, 0 Flamengo, 0 Vasco. Com esse resultado, o Flamengo vai conquistando o título estadual de 2000. Veja aí o Pedrinho, vai para cima do Maurinho. Viola está na área. O cruzamento foi fraco, a bola foi diretamente pela linha de fundo. Amanhã tem David Blaine no Fantástico. O mágico de rua que está deixando todo mundo de boca aberta. Imperdível amanhã no Fantástico. Normalmente o vice-presidente do Vasco, Eurico Miranda, assiste aos jogos aqui do banco de reservas. E hoje, há poucos instantes, ele saiu irritado aqui do banco e deixou o banco de reservas. Então, isso você via lá a discussão do Fabão com o Felipe. Eles estão discutindo desde o começo do jogo. Agora a discussão ficou próxima ali. A falta para o Flamengo. Iranildo vai lá para fazer a cobrança. E Reinaldo, 14 gols no campeonato. Romário é o artilheiro com 19. Pela 7ª vez é um recorde. Mozart. Iranildo vai passando na esquerda. Mozart jogou no Reinaldo. Levou para o pé direito. Tentou um chute. Foi lá o Elton para defender. O Romário vai superar o Zico. Ele e o Zico eram os únicos jogadores que haviam sido 6 vezes artilheiros do Campeonato Carioca. O Romário agora, com a 7ª, fica sozinho com o recorde. Falta de Juan sobre Viola. Ali para fazer a cobrança o Felipe. Veja lá, Juan com Viola. Mozart tirando o lateral, favorecendo o Vasco. Os jogadores do Vasco estão desesperados ali com os gandulas. Veja, até o Tita dando uma de gandula ali. Ele devolveu a bola para o Gandula, que trabalha ali à frente do Carlinhos.
Briga do Maurinho com o Fabiano Heller. O juiz entendeu que houve falta do Maurinho. Falcão, para um time que precisa fazer 3 gols, não parece para você que o Vasco está chutando pouco? Chutando pouco, Sérgio, chegando pouco. Os dois jogadores de frente, Pedrinho e Juninho, são muito mais jogadores de articulação. Viola está sozinho na frente, os laterais não chegam e o Vasco não tem alternativa, a não ser uma bola parada ou numa jogada individual de um jogador. Isso reflete que o Vasco chegou apenas 2 vezes e o Vasco precisa fazer 3 gols. Vai jogando o Flamengo aí, quando o Flamengo tem a posse de bola, sem o som das cornetas. Bola recuada para o Elton, o Reinaldo vai apertando. O Divan ficou lá com o Reinaldo. Um empurrou o outro empurrou um, e essa bola do Mauro Galvão acabou saindo. O lateral é para o Flamengo. Vai lá para fazer a cobrança o Maurinho. São 38 minutos. 53 segundos. Primeiro tempo, o Flamengo vai se aproximando. Já cumpriu mais de 1/3 da missão de não sofrer 3 gols de diferença no placar para o Vasco da Gama. Felipe e Maurinho, eles estão muito irritados. E agora o Luiz Felipe vai tomar uma providência, vai expulsar os dois, Arnaldo. Ele estava esperando 2 jogadores se desentenderem. E o Felipe era freguês. O Felipe estava pedindo desde o início do jogo. E aí o Felipe se desentendeu com o Maurinho, os dois se socaram ali, deram soco. Agora é isso aí. Tá certo o juiz, tem que botar pra fora. Não querem jogar futebol. O juiz tá de sacanagem, esse juiz. Sai. Seguindo para o vestiário, Felipe. O Maurinho continua ainda no campo. Veja o lance mais uma vez. O Felipe chuta a bola com força, tentou atingir ali o Maurinho. Aí empurra. Seria interessante mostrar um pouquinho antes dessa situação, um pouquinho antes onde começou a confusão entre os dois. Estamos vendo o lance inteiro. Maurinho deu uma cotovelada e o Felipe foi, deu um soco nas costas e os dois foram expulsos. Claro, bem expulso. Até para controlar um pouco o ânimo do jogo, dos jogadores. E o Felipe saiu fazendo gestos e o Luiz Felipe foi imediato na punição aos 2 jogadores, expulsando os 2 jogadores. Confirmando as expulsões, Felipe, número 6, pelo Vasco. Torcedor grita o nome do Maurinho, torcedor do Flamengo, que está. Veja o Maurinho saindo. Quer me dar um soco, eu tô expulso, pô. E aí que fica, Noronha, a pergunta, né? Quem perde mais com a expulsão do Maurinho e do Felipe? Felipe era um jogador que estava bem no jogo, no aspecto de pegar, de marcação, mas estava irritantemente um pouco dificultando a arbitragem. E o Arnaldo já manifestou na expulsão, concordo com ele, acho que o jogador tinha que ser expulso, mas agora o Vasco perde o jogador, o segundo volante, jogador da organização, jogador talentoso e que poderia ser, inclusive, acalmado pelo Tita no intervalo. Mas me parece que pelo desempenho dos dois, o Maurinho vai fazer mais falta ao Flamengo. Porque o Felipe estava jogando pouco. 36 faltas fez o Flamengo. O Pedrinho, você viu, recebeu 9 faltas. Jogador que mais recebeu faltas no jogo. Aí o Paulo Miranda. Bola para Juninho, tentou girar. A bola vai com o Viola. A chance, tirou do goleiro, Viola bateu. Gol! Fábio Baiano tenta tirar, tira mal, a bola sobra com o Viola, ele dribla o Kleber e manda para o fundo da rede aos 42 minutos, mais uma vez Viola, dribla o goleiro, balança a rede do Flamengo, agora Vasco 1, Viola número 9, o 8º gol dele no campeonato. Guaraná Antártica, Pizza Pede, tudo pede Guaraná Antártica. São 43 minutos do primeiro tempo. Viola fez, Vasco vai vencendo 1-0. Torcida do Flamengo que comparece. Me arrisco a dizer aqui, talvez 80% do público presente, torcedores do Flamengo no Maracanã.
E por enquanto 1 a 0. Gol de Viola. Mas a torcida do Vasco passa a acreditar ainda mais na possibilidade de uma vitória que para muitos era improvável. E o Vasco abre o placar, a torcida do Vasco grita, canta no Maracanã. Aí a bola para o Fábio Baiano. Paulo Roberto Falcão, primeiro tempo, o Vasco faz 1 a 0, fica a dúvida, o Flamengo muda o jeito de jogar, não muda? Acho que o Flamengo tem que sair um pouco mais para o jogo. O Flamengo está achando que o Vasco não vai conseguir fazer os 3 gols, defende. Teve apenas uma chegada, uma cabeçada do Tuta, fraco, o goleiro pegou. Não foi o mesmo Flamengo da semana passada. E o Vasco conseguiu achar esse gol numa jogada individual do Viola. O Vasco achou literalmente o gol, porque também não vem criando muito. Tem mais participação, briga mais, quer a bola, mas também não criou absolutamente nada. O jogo é muito equilibrado e o jogo tecnicamente não é bom. No segundo tempo fica a expectativa que o Flamengo saia mais para o jogo e que o Vasco melhore tecnicamente, porque nós temos um jogo, um segundo tempo melhor que o primeiro. Estamos nos aproximando dos 45 minutos. Fabão despachando lá para o ataque do Flamengo, mas a bola sobra com o Paulo Miranda. Aí Juninho. Esse é o Fabiano Heller. Veja aí o Odivan. Vai terminar o primeiro tempo, já o show do intervalo para você. Vai marcado o impedimento no ataque do Vasco. E 1 minuto apenas de acréscimo. Não era para mais não, Arnaldo César Coelho? O está muito econômico. Como está econômico no uso dos cartões amarelos. O time do Flamengo exagerou no número de faltas. O placar talvez seja o castigo que o Flamengo merecia por ter feito muitas faltas nesse primeiro tempo. E quanto ao juiz, expulsou corretamente os 2 jogadores e agora uma briga ali na geral. Expulsou corretamente os 2 jogadores, o Felipe e o Maurinho. Vamos aguardar o segundo tempo, que deve ser difícil pelo andamento do placar do jogo. A briga no meio da torcida do Flamengo, você vê, nós lamentamos estas cenas de violência no estádio do Maracanã. Do outro lado, a festa está valendo. Esse deve ser o espírito para notear aqueles que vêm aos estádios de futebol. Arnaldo, ele tá doido que o jogo acabe. E aí a falta cometida pelo Paulo Miranda sobre o Fabão. O Fabão está aí gritando com o time. 53 faltas no primeiro tempo, 46 minutos e meio. Vai terminar o primeiro tempo. Já o show do intervalo com as atrações, os melhores momentos, os depoimentos deste, por enquanto, deste jogo. Nesse momento, a Luiz Viug apita, está encerrado o primeiro tempo no Maracanã. Você viu aí, ainda há pouco, o tempo que cada jogador de construção dos 2 times ficou com a bola. Pedrinho, 47 segundos com a bola no pé. Iranildo, 40 segundos. Vamos dar o show do intervalo com os repórteres da Globo, Renato Ribeiro e o Tino Marcos. Goleiro Klemer, o Flamengo resistiu até quase o fim do primeiro tempo, mas acabou levando o gol. Chega a ser preocupante em relação ao segundo tempo? Não digo que seja preocupante, né? Até porque o jogo tá de igual para igual, mas